Nesme Aziz, esposa do ex-governador e atual senador pelo Amazonas, Omar Aziz, foi presa preventivamente hoje durante a Operação Vertex, da Polícia Federal. As acusações são de desvio de dinheiro da saúde. A mulher e mais 3 irmãos do ex-governador Omar Aziz foram presos pela Polícia Federal durante a Operação Vertex, que investiga a prática de crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. As investigações apontam que foram desviados mais de 92 milhões de reais em recursos da saúde do Amazonas. As vantagens que foram colhidos indícios aí são a entrega de dinheiro em espécie, detectou-se também contratos de aluguel de imóvel que seriam simulados com ou sem a efetiva utilização do imóvel ou com pagamento superfaturado por aquele aluguel. A operação foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. Foram cumpridos 9 mandados de prisão preventiva, 8 aqui em Manaus e 1 no Distrito Federal. Segundo a Polícia Federal, um ex-governador e atual senador do Amazonas está envolvido nos crimes, mas por conta do foro privilegiado, não foi alvo da ação. As investigações em torno do caso continuam. Em nota, o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, afirmou que só vai se manifestar depois que a defesa dele tiver acesso aos autos do processo. O irmão do senador e ex-governador do Amazonas, Omar Aziz, do PSD, foi preso hoje pela Polícia Federal, acusado de prejudicar a investigação. Amin Aziz foi preso temporariamente durante o desdobramento da Operação Vertex, que investiga o desvio de cerca de 140 milhões de reais do Sistema Único de Saúde do Amazonas. De acordo com a Polícia Federal, o empresário soube antecipadamente da operação realizada ontem e destruiu provas. Essa é a segunda vez que Amin foi preso pela mesma investigação. A esposa do senador e ex-governador do Amazonas, Omar Aziz, foi presa na ação de ontem. Segundo a polícia, Nesme Aziz, que é vice-presidente do PSD do Amazonas, seria a laranja do marido. Ela tem mais de 30 milhões de reais em patrimônio declarados. Bom, e um dos indicados aí para a CPI da Covid é investigado por desvio de recursos para a saúde. Num relatório da Polícia Federal de 2019, o nome, gente, do senador Omar Aziz é citado, escutem, mais de 200 vezes. A apuração é do Caio Junqueira. Conta, Caio. Como analisa o senador Omar Aziz, que é um dos indicados para integrar a CPI da Covid, para investigar a nossa tragédia aí na saúde, é investigado por desvios de recursos para a área da saúde quando ele foi governador do Amazonas. A investigação contra ele ainda corre lá na Justiça do Amazonas, É uma operação que foi deflagrada em 2016, chegou a prender a sua esposa e seu irmão, e o objeto principal da investigação é o desvio de, segundo o Ministério Público Federal, cerca de 260 milhões de reais de verbas públicas da saúde por meio de contratos milionários firmados por empresas com o governo do estado do Amazonas. Um relatório parcial da Polícia Federal de 2019 cita, sim, o nome do senador 256 vezes em 257 páginas. Trechos desse relatório já foram publicados pela brava imprensa amazonense, mas a gente também teve acesso a ele e destacamos alguns trechos. Um dos trechos diz que os indícios da atuação de Omar Aziz para a criação e manutenção da organização criminosa formada em torno do Instituto Novos Caminhos são robustos e permeiam toda a investigação. Em outro trecho, destaca-se ali o que uma colaboradora dos investigadores aponta, Ela diz que após o início das atividades da organização social, o valor que deveria ser entregue ao Omar Aziz era de 500 mil reais. E esse valor era entregue toda vez que a organização social ia recebendo do estado do Amazonas e que os valores eram entregues de forma fracionada.
A colaboradora dos investigadores disse que já realizou, na época, a entrega de parte do valor destinado ao senador Omar Aziz para funcionários do senador. Eu conversei com o Simonete Neto, que é o advogado do senador lá em Manaus. Ele critica esse relatório da polícia, ele questiona a competência do juiz que autorizou a operação e da própria Justiça Federal de investigar o caso, uma vez que, segundo ele, não há recursos federais envolvidos. E o advogado do senador me disse que o relatório é uma peça de ficção, uma obra literária, não tem embasamento fático nenhum e que não há nenhum indício de atividade ilícita por parte do senador. Já o procurador da República, Jorge Maurício Porto, que cuida desse caso, diz que os recursos investigados são federais, sim.